Tudo bem, meu aluno e minha aluna? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os tempos verbais, uma aula sobre língua portuguesa. Vamos explorar os verbos no modo indicativo. Já falamos um pouco sobre essa aula nas semanas passadas, e aqui nesse vídeo eu quero reforçar um pouco para o seu estudo, de forma que fique consolidada a sua aprendizagem. Tudo bem? Nosso objetivo é aprender a identificar os verbos e utilizar os verbos da maneira correta. Utilizar os tempos verbais com exemplos simples e práticos. Então, observe os slides, as imagens, os exemplos e preste atenção, fazendo as anotações que você achar necessário, ok? Eu vou estar ampliando a imagem do slide para que você possa compreender o texto e observar melhor as imagens. Os objetivos da nossa aula: primeiro, reconhecimento dos verbos. Identificar os verbos nos tempos presente, passado e futuro. É importante nós sabermos, dentro de uma frase, de um texto, de uma leitura, quais são os verbos, como identificar os verbos e de que forma eles estão aparecendo naquele texto. Segundo, a diferenciação. Compreender que as ações, em momentos diferentes no tempo, elas modificarão a maneira como nós escrevemos os verbos. Então, há uma diferença. Os verbos não são fixos, eles são flexíveis. O uso correto também é importante, aplicar os tempos verbais em frases simples. A nossa utilização aqui nessa aula será a partir de frases pequenas, curtas, simples, de modo que você possa aprender a observar esses verbos e a forma como ele está, se é no presente, no passado ou no tempo verbal futuro. A expressão temporal é entender como os verbos indicam quando a ação ocorre. Então, esses são os nossos objetivos nessa breve reflexão da aula de língua portuguesa de hoje. Beleza? Vamos seguir? E a primeira coisa, vou esticar aqui o nosso slide, a primeira coisa que nós precisamos perceber e entender é o que são verbos, o que significa o verbo. Bom, de forma simples, os verbos são palavras que indicam ações. Os verbos também podem indicar estados ou fenômenos da natureza. Na construção de frases, de orações, na construção de uma produção textual, eles são um elemento crucial na formação do nosso texto. Por quê? Eles vão expressar para nós o que está acontecendo, ou qual é a condição de algo, ou qual é o estado de alguém. Então, os verbos, eles podem exprimir ações. Por exemplo, correr, cantar, andar, comer, deitar, jogar. Esses verbos expressam atividades que são realizadas por uma pessoa, por um sujeito. Esses verbos, eles indicam as ações. Por exemplo, quando eu falo estudar, isso é um verbo que está indicando uma ação. Eu também posso pensar, por exemplo, em estados. Verbos como estar, ser, parecer. Eles indicam uma condição, eles indicam o estado de algo ou de alguém. Tudo bem? Quando eu falo sobre a questão de fenômenos, por exemplo, os verbos podem indicar fenômenos da natureza. Quais, professor? Chover, nevar, raiar. Eles expressam acontecimentos que são naturais, ou seja, são fenômenos da natureza. Então, os verbos, eles são flexíveis. O que é isso? Significa que eles mudam de forma para indicar o tempo, o modo, o número, a pessoa, a voz. Eu falei para você sobre o verbo, por exemplo, estudar. Ele não é fixo, porque eu posso colocá-lo numa frase de várias maneiras. Eu estudo,
eu estudava, eu estudarei, ele estudou, nós estudamos, nós estudávamos, nós estudamos ontem, nós estamos estudando sempre. Observe que há uma flexão. Eles, de acordo com o modo, com o tempo, com a quantidade de pessoas na frase, esse verbo vai ser flexível, ele vai se conjugar de uma forma que se adapte para cada contexto e para cada situação. Então, os verbos são a base da nossa comunicação, porque eles dão significado às nossas ações e aos estados que nós expressamos. Perfeito? De maneira que seja simples para a sua percepção, essa é a definição e a função, a flexibilidade do verbo. Alguns exemplos que eu coloquei aí, como o verbo correr, brincar, estudar, ter, estar, são exemplos da nossa conjugação verbal, são exemplos da maneira como nós podemos utilizar esses verbos, tudo bem? Então, não se esqueça, o verbo, ele muda de acordo com o tempo. Eu posso ter uma ação no passado, no presente, no futuro, e quem está realizando essa ação? Então, o verbo vai se adaptar. Igual essa imagem aí que eu coloquei para você desse camaleão, o verbo, ele é um camaleão na frase, ele vai se adaptar de modo que a frase faça sentido e fique coerente. Tudo bem? Bom, os tempos que nós vamos estudar é o presente, o passado e o futuro. O presente, quando a gente utiliza? Quando queremos expressar ações que ocorrem no momento atual, ou seja, nos hábitos do dia a dia. Geralmente, são as terminações O, S, MOS e M. Por exemplo, eu estudo todos os dias. As crianças brincam no parque. Nós estamos estudando e não podemos sair agora. Olha o verbo na primeira frase. Estudo, a terminação dele com a vogal O. Eu estudo. O segundo verbo, brincam, terminação com a letra M. As crianças brincam. Nós estamos estudando. Olha, estudando, terminação NDO. Não podemos sair agora. Geralmente, esses verbos no tempo presente, eles indicam as nossas ações naquele momento. Quando é que eu utilizo o verbo no tempo presente? Quando eu quero explicar uma ação que está ocorrendo naquele momento atual. Ou seja, nos hábitos do dia a dia. Tudo bem? Eu estudo todos os dias. As crianças brincam no parque. Você pode pensar em algumas frases de acontecimento atual, habitual. E isso é a utilização de um tempo verbal. No presente. O tempo no passado. O tempo no passado, ele vai te indicar uma ação já realizada, uma ação concluída. O passado geralmente vem com as conjugações ei, ou, amos, aram. Por exemplo, ontem eu estudei. Olha a terminação do verbo estudar. Ei, ontem eu estudei. No ano passado, viajamos. Olha a terminação do verbo viajamos. Amos. Então, são ações já realizadas. Ações que ficaram no tempo passado. Ações que você já concluiu. Ontem eu estudei matemática. São possibilidades de utilizar a sua frase. Tá ok? Como que eu posso preparar ou pensar mais frases, professor? Bom, você pode usar, por exemplo, ele jogou futebol ontem. Ele faltou a aula ontem. Nós estávamos com febre, por isso não viemos à aula. São tempos que indicam momentos que já ocorreram. Tudo bem? Em resumo, o que você precisa lembrar? Passado é uma ação que já ocorreu. Passado é algo que já aconteceu.
e não está de maneira que na frase ele indique para você que foi um evento que já deixou de existir. Tudo bem? Aconteceu. Eu estava doente, ou seja, eu não estou mais. Eu estava com dores de cabeça, eu não estou mais. Isso é o tempo passado. Bom, são sugestões de acontecimentos que já ficaram para trás. Ele vai mostrar uma ação que já aconteceu. Pode ter sido ontem, pode ter sido na semana passada, pode ter sido há alguns anos, pode ter sido há alguns minutos. Ok? Tudo bem? Próximo. O tempo futuro, ele vai indicar algo que ainda nós já falamos do presente, do passado, agora o futuro. Ele vai indicar algo que ainda vai acontecer. Um acontecimento futuro. Amanhã estudarei. Nas férias viajaremos. Bom, geralmente essas terminações é rei, ra, remos, rão. Por exemplo, terminarei, viajarei, viajará, estudaremos, estudarão. São ações que vão acontecer, são ações que indicam possibilidade de um acontecimento futuro, tá bom? Essa forma da terminação, ela é importante, porque esse acontecimento, essa ação, vai existir após o momento dessa fala. Atividade prática. Nós fizemos já algumas atividades práticas. Eu quero passar apenas aqui para lembrar novamente para vocês que precisamos estar sempre lendo textos e identificando os verbos, destacar esses verbos, puxar uma setinha para o canto do texto do nosso caderno e escrever se esse tempo é no passado, no presente, no futuro. Precisamos treinar a criação de frases em formas corretas no passado, no presente, no futuro, e algumas atividades manuais que nós já produzimos em sala e vamos voltar a produzir, que são caça aos verbos e modificações de tempos verbais. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Qual o verbo no tempo correto nas seguintes frases? Ontem eu, pontinho, pontinho, com os meus amigos. Hoje eu, pontinho, pontinho, português. Amanhã nós, o museu. Bom, qual a conjugação verbal que você vai colocar na primeira frase? Ontem eu brinquei. Ontem eu brinquei com meus amigos. Hoje eu estudarei. Hoje eu estudarei. Eu posso colocar também hoje eu estudei, ou outra forma dessa conjugação verbal. Amanhã nós visitaremos. A terminação MOS. Visitaremos o museu. Bom? Então, você pode utilizar tanto no passado quanto a conjugação verbal no modo presente e no modo futuro. Agora eu quero que você utilize essa frase na transformação, colocando ela numa conjugação passado e numa conjugação futuro. Por exemplo, eu como maçã. Está no tempo verbal presente. Como que ela fica no tempo verbal passado e como ela fica no tempo verbal futuro. Faça esse exercício no seu caderno. Eu como maçã. Coloque essa frase no passado e eu como maçã. Coloque essa frase no futuro. Esse é o único slide que eu quero que você coloque no seu caderno e me amostre em sala de aula. Bom, esse desafio nós vamos deixar também para a sala de aula, não precisa colocar no caderno agora. Nós aprendemos que o verbo ele indica ação, indica um estado ou um fenômeno da natureza. O presente é o que está acontecendo agora. O passado é algo que já aconteceu. E o futuro é algo que ainda acontecerá. Então, é importante lembrar daquela imagem que eu coloquei do camaleão. O verbo ele é um camaleão. Ele sempre vai se modificar de acordo com a conjugação verbal. Continue praticando a utilização verbal de modo correto
para que você possa melhorar a sua produção textual. Bom, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.